E o nosso assunto agora é canetas emagrecedoras. Elas ficaram famosas pelos resultados no tratamento da obesidade, né? Os medicamentos, eles podem ajudar a perda de até 22% de peso corporal. Só que, no entanto, gente, esse resultado não é para todo mundo, né? Quem conversa com a gente sobre este assunto é a cardiologista Divina Ceila de Oliveira. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui no nosso Vitrine Revista, viu? Boa tarde, Marca, boa tarde a todos os telespectadores. Eu sou cardiologista e nutróloga também. Eu esqueci de falar nutróloga, por isso que ela tem essa propriedade, né, para falar do uso das canetas. E que, por sinal, a gente estava comentando aqui nos bastidores que se tornou um uso assim... Indiscriminado. Qualquer pessoa vai lá, compra, já começa a fazer uso, aí já indica para amigo, olha, comprei, usei, tô adorando os resultados. E não é bem assim, né, doutora? Não, de forma alguma. Tanto como qualquer outra doença, a obesidade é considerada uma doença. E como uma doença, ela precisa de tratamento, obviamente, mas tem que ter um acompanhamento médico, né? Porque não é todo mundo que tem indicação de usar as canetas. Existem as indicações precisas e os efeitos colaterais e o acompanhamento. E quem é o responsável por tudo isso? É o médico. E por que as pessoas... É questão do emagrecimento, claro, né? Sim, com certeza. O que leva as pessoas a fazer o uso, né? Acho que naquela necessidade de ser algo mais rápido, né, de alcançar o resultado mais rápido, entra nessa onda. Mas a gente sabe que tem as consequências, né? Por mais que elas são novas no mercado, já dá para saber quais são as consequências do uso indiscriminado dessas canetas, doutora? Sim, porque não é todas as pessoas que se consideram acima do peso que têm indicação. Porque antes de se usar as canetas, existe a dieta, a atividade física, o que a gente chama de mudança de estilo de vida. Que é isso que vai sustentar depois a perda de peso. As canetas, elas são excelentes medicamentos, um upgrade muito grande no tratamento da obesidade, porém ela tem que ter sua indicação. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem indicação de usar caneta, que tem um sobrepeso, por exemplo, ela vai achar que pode comer qualquer coisa, pode ficar inativo, sedentário. A caneta vai emagrecer? Vai, mas não vai se sustentar. E a gente tem que também pensar nos efeitos colaterais. Que a caneta pode dar, por exemplo, náuseas, vômitos, a pessoa... Perda de sono? Perda de sono, não. Estou perguntando isso porque tem um amigo nosso que trabalha aqui, ele acabou de me falar que ele fez uso de uma caneta, de uma das marcas aí. É nova essa marca, Thiago? É uma Vioral que ele tomou. Ah, sim, é um medicamento Vioral. E aí ele falou assim que ele percebeu, emagreceu, né? Emagreceu 23 quilos. Sim. Mas ansiedade, sono, tudo aumentou o apetite por doce, descontrolou todo o organismo dele. Então, mas tenho certeza que essa pessoa deve ter tido acompanhamento médico. Você teve acompanhamento médico? Mais ou menos, não teve não, né? Foi lá e comprou, vamos dar um puxão de orelha, né? Pegou a receita com o cardiologista e nunca mais voltou lá. Tudo errado, então, né? Fez tudo errado, entendeu? Tudo errado, meu Deus do céu. Porque a diferença está no profissional que vai te orientar. Por exemplo, vamos analisar o que é a obesidade. A obesidade é uma doença multifatorial. Então, tem ansiedade? Tem. Tem quadros depressivos? Tem. E se você deixa de comer um certo grupo alimentar, se você não estiver muito bem orientado em relação à ansiedade, muitas vezes medicado, né? Porque existem medicações muito boas, ou uma terapia, ou um acompanhamento. O segredo é você ter o seu médico de confiança que vai te orientar em todas as situações que saem do seu dia a dia, para ele poder te orientar. Por exemplo, olha, aumentou meu apetite por doce. Existem medicamentos, existem fitoterápicos que a gente pode usar também como coadjuvante no tratamento. Então, eu costumo dizer, gente, que tratar a obesidade é uma arte.
Porque você vai modificando algo ali, incrementando aqui, para você conseguir fechar um diagnóstico legal. Um diagnóstico, um acompanhamento, porque cada paciente tem que entender que é um ser, é individual. E o tratamento, ele também tem que ser individual. E tem que ter a responsabilidade de você voltar no médico, Exatamente. né? Não é só ir lá, fazer a primeira consulta, pegar os medicamentos, opa, emagreci, nunca mais voltar. Tem que ter esse acompanhamento. Esse processo. Hoje em dia, quantas opções de canetas existem no mercado? Olha, eu vou falar então as substâncias, certo? Nós temos a semaglutida, que existem 2 canetas com nomes comerciais diferentes, e tem a semaglutida vioral, que também tem o mesmo efeito, porém a forma de ingestão é via oral. E nós temos ainda um outro sal, que já é um pouco mais antigo, que é a liraglutida, que é aquela canetinha que você tinha que usar todos os dias. A semaglutida não, ela usa uma vez por semana. A liraglutida, que foi a primeira canetinha que saiu, é o uso diário. A semaglutida via oral também é uso diário. E agora está para ser lançado no Brasil, agora em junho, a tirzepatida, que é uma outra substância, que são 2 substâncias juntas, que realmente é o upgrade no tratamento da obesidade. Você pode chegar a perder até 30% do peso corporal, ou seja, semelhante a uma bariátrica. Exatamente, sem precisar entrar, né, no recurso aí da cirurgia, que a gente sabe que tem todos os riscos, né? Exatamente. Quando necessário, né, tem todo o acompanhamento, mas... tem todas as suas indicações, a bariátrica também. Melhor, né? Mas assim, todo mundo que trata a obesidade tem que entender, todo mundo que tem essa doença tem que entender que não tem cura. É uma permanência de cuidado, né? Porque se tivesse cura, a pessoa fazia uma bariátrica e estava curada. Mas quantas pessoas vocês veem que volta a ter o reganho de peso 5, 10, até 15 anos depois? Por quê? Porque não tem cura. Se não houver um acompanhamento. E muitas vezes, o que é importante a gente dizer é que a medicação, ela não tem um tempo curto de uso. Vai depender muito de cada paciente. Então, como é que é o processo? A gente avalia o paciente, faz a indicação da medicação e todas as mudanças de estilo de vida, né? E a hora que a gente atinge aquele peso que foi projetado para aquele paciente, nem sempre é o peso ideal. Porque o que a gente procura não é só a beleza. A beleza também faz parte, saúde. Mas é a saúde. Com certeza. Então... Exatamente. Por isso que a gente até convidou a doutora. A doutora vai vir em outros momentos aqui, porque é um assunto que a gente tem que sempre estar falando como forma de conscientização, gente. Não existe nenhuma fórmula mágica, né? Principalmente a obesidade, como a doutora agora exatamente acabou de falar. Quem é obeso vai ser obeso, né? Vai ter ali a diminuição da massa corpórea conforme os tratamentos, mas tem que cuidar, né? Então, que a doutora possa, através desse bate-papo, dessas informações, em outro momento está aqui junto com a gente, levando aí esse conteúdo. Obrigada, tá, doutora? Uma ótima semana para você e obrigada pela presença, obrigada. Tá?